Oi pessoal, a aula de hoje, como vai ser virtual, eu vou trabalhar com vocês então os seguintes temas. Nós vamos fazer aquele exercício 1 da lista 8 de vetores e depois eu vou apresentar para vocês o enunciado do trabalho final e vou mostrar para vocês também alguns aspectos interessantes sobre um arquivo que vem disponível junto com o enunciado do trabalho final. No final da aula eu espero que vocês sejam então capazes de me entregar um pequeno programinha que já vai utilizar aquele arquivo disponível para o trabalho final e vai fazer algo interessante, como a gente vai ver na sequência. Para ficar mais tranquilo o download desses vídeos, eu separei em dois momentos. Um vídeo vai ser só sobre a parte introdutória com a resolução do exercício, o primeiro exercício da lista 8, e outro vídeo, o próximo vídeo, vocês vão ter então realmente a apresentação do enunciado do trabalho final e também a parte de como fazer a atividade para entregar valendo presença para essa aula. Lembrando vocês que a presença de vocês vai estar sendo computada se vocês entregarem a atividade até segunda-feira da semana que vem, às 11h55 da noite. Notem que não é meia-noite, é 11h55 da noite. Então, gente, agora nós vamos resolver o exercício 1 da lista 8, que diz assim: seja um vetor inteiro de 9 elementos, ou seja, são um conjunto de 9 elementos inteiros, de 9 inteiros que vão estar agrupados, contíguos na memória no vetor. Eu quero, então, realizar uma série de operações que inclui leitura, por exemplo, do usuário, a primeira letra A, que é preencher o vetor lendo a entrada do usuário, ou seja, o usuário vai digitar esses valores e esses valores vão ser colocados nesse vetor. O problema é que nós devemos rejeitar valores menores do que zero. Tá? Nós vamos resolver por partes, vamos resolver cada letra de uma vez. Então vamos começar pela letra A. Eu coloquei então nesse editor aqui que fica mais fácil de mostrar para vocês, tá? Não é o Dr. Java que vocês estão acostumados, mas a programação em Java não necessariamente necessita a utilização do Dr. Java. Ela só necessita de um editor de texto, do compilador, e depois, é claro, eu vou querer eventualmente executar meu programa, e para isso eu nem preciso mais do meu compilador, eu preciso só do interpretador Java. Então, eu vou executar esse programa com vocês usando um terminal, que é como aquele console da parte inferior do Dr. Java, só que o meu terminal, eu vou colocar ele assim do lado, vou aumentar um pouquinho a letra, tal. E aqui a gente vai ter então o arquivo do exercício. Ok? Ele está aqui. Eu posso compilar esse exercício usando exercício.java, o arquivo fonte. Ele vai me dar os erros de compilação como vocês estão acostumados a ver no Dr. Java. Ok? Só que é uma outra maneira de programar que fica mais fácil de mostrar para vocês, porque a janela tem aqui o tamanho da fonte configurável e também porque na última atualização o Dr. Java parou de funcionar aqui na minha máquina, então eu vou ter que usar esse mecanismo aqui. Mas não se assustem, é bem simples. Então, olhando para esse programa bem simples, reparem que eu já coloquei aqui, ó, no cabeçalho do programa, em comentário, todo o exercício 1, para a gente não precisar ficar indo para lá e voltando para cá, indo para lá para olhar o exercício, para olhar o enunciado e volta para cá. Eu já colei o enunciado aqui e eu coloquei o enunciado como um comentário de múltiplas linhas em Java, que é feito com barra asterisco e termina com asterisco contra barra. Então, aqui eu tenho várias linhas de comentário. Significa o que um comentário em Java? Significa que é um texto que não deve ser compilado, não deve ser executado pelo computador. É um texto que está ali somente para ser utilizado pelo desenvolvedor, para quem tem acesso ao código-fonte, ao programa, né, o arquivo.java, o programa antes de ser compilado, e ele serve para se guiar, para também deixar claro alguns pontos que podem parecer talvez meio difíceis numa segunda leitura, depois que eu passo, sei lá, um dia, dois, sem observar meu código, sem ter lido aquele código. Então, esse meu exercício aqui, eu estou implementando ele usando um arquivo exercício.java, está aqui o nome do arquivo, aqui em cima. Esse arquivo exercício.java, então, eu vou criar aqui, né, então, a classe exercício, ok? E eu comecei pela letra A, que é preencher o vetor lendo a entrada do usuário, apenas valores maiores que zero. Lembrando que esse meu vetor é um vetor de inteiros. Eu coloquei então o seguinte problema, a resolução para um problema que eu deveria já conhecer, que vocês também deveriam já conhecer, que é como fazer a leitura de um inteiro.
Como é que eu faço a leitura de um único elemento, uma única variável do tipo inteiro? No caso, então, eu criei a variável x, que é do tipo inteiro, criei o scanner, que vai então ser inicializado, e depois, usando o leia.nextInt, ou seja, usando aquele scanner que eu criei, eu vou então atribuir à variável x, colocar em x, algo que o usuário digitou. Então o computador, no momento de interpretar este comando, ele vai esperar que o usuário digite um número e aperte Enter. Quando o usuário digitar um número e apertar Enter, esse valor digitado pelo usuário, esse número vai acabar sendo colocado, armazenado, podemos dizer também, na variável x. Para conferir se esse programa está funcionando, eu coloquei aqui, não necessariamente tem a ver com o que está pedindo o enunciado, mas eu coloquei aqui já um comando para mostrar o que tem em x, para ver se realmente o computador está fazendo aquilo que a gente espera. Então o que a gente espera que o computador esteja fazendo? Ao executar este comando, x recebe leia.nextInt, o computador está pegando o valor do usuário e gravando na variável x, que está na memória. Então, se o computador está fazendo o que eu estou esperando, aqui embaixo, quando ele vai mostrar o valor de x ele vai concatenar com o conteúdo da memória em x, vai procurar lá na memória essa variável x, e o que estiver armazenado lá vai ser mostrado na tela. Consequentemente, eu posso observar se o valor que o usuário digitou em x é o mesmo que o computador colocou lá, porque eu vou mostrar esse conteúdo na sequência. Então, se eu for compilar esse programa, eu vou compilar usando essa janelinha preta que eu acabei de buscar. Eu vou, então, observar que eu tenho já 2 erros de compilação, né? Está escrito aqui, ó, 2 erros. O primeiro é, não consegue encontrar o símbolo, scanner. Então, por que não consegue encontrar o símbolo scanner? Alguns de vocês já devem ter percebido. Está faltando aqui o import java.util.scanner, que é necessário para utilizar o scanner. Então, vamos ver se eu resolvi esse problema. Vamos compilar. Resolvi o problema e também resolvi o outro problema, que deveria ser relacionado a não encontrar o símbolo scanner, porque esse símbolo aparece 2 vezes, ó, como vocês podem ver. Uma vez ele está dizendo, ó, não encontrei o símbolo scanner aqui, e outra ele está dizendo, não encontrei o símbolo scanner aqui também. Então eu resolvi os 2 problemas através dessa nova inclusão aqui do scanner, que não tinha antes. Ok? Coloquei a inclusão do scanner, então agora tudo compila. E o compilador, quando tudo dá certo, ele é um programa que não mostra nada. O compilador só mostra algo quando dá errado. Quando dá certo, ele não mostra nada e ele cria então um arquivo .class, que é o arquivo, digamos assim, podemos dizer binário, o arquivo que tem o código realmente da máquina para ser executado referente àquele código fonte, aquele programa que estava, digamos assim, projetado naquele arquivo .java. Então, o .java é um projeto do algoritmo, é um algoritmo escrito em Java, e o .class já é a implementação executável pela máquina daquele algoritmo através do processo de compilação automaticamente. Para executar então o programa, eu vou chamar Java e o nome do programa sem a extensão do arquivo .class, e consequentemente o programa roda silencioso, não mostra nada, fica aí esperando. O que ele está esperando então? Será que esse comportamento está ok? É só olhar para o meu código. O meu código aqui, ele contempla um momento, logo depois da inicialização, de leitura, onde o computador deveria ficar completamente parado, esperando que o usuário digitasse. Então, de uma certa forma, esse comportamento que eu estou vendo nessa janelinha, ele é esperado sim. O programa está esperando que o usuário digite um número inteiro, consequentemente, ele está parado silenciosamente esperando que o usuário digite um número inteiro. Então, se o usuário digitar 23, por exemplo, e apertar Enter, eu espero que a próxima instrução executada seja essa aqui, o que nós já vamos ver se vai acontecer quando eu apertar Enter. Então, eu vou apertar Enter e percebam, depois de botar 23 e apertar Enter, realmente o que aconteceu foi o que eu esperava, porque o valor de x é 23. Ou seja, ao executar essa linha azul aqui, o usuário realmente observou 23, porque o computador, ao buscar na memória o valor de x, ele encontrou efetivamente o que o usuário havia digitado, que era o número 23. Ok? Então, o que eu talvez conclua com esse pequeno programa? Será que eu estou indo na direção certa? Eu quero usar vetores, eu tenho essa ansiedade, mas calma. Eu já sei ler um inteiro? Sei, eu sei ler um inteiro. Então agora vamos tentar complicar essa situação, vamos colocar agora um vetor na jogada e vamos ver como é que fica essa leitura de um inteiro, dado que não é um inteiro só, mas é uma variável, vetor, que armazena um conjunto de inteiros. Então, vamos pensar assim, eu quero ter uma variável
que eu vou chamar de V, que ela é um conjunto de 9 inteiros, como pede o enunciado. Seja um vetor inteiro de 9 elementos. Então, 9 elementos inteiros é um vetor inteiro de 9 elementos. Então, eu vou criar essa variável V, que eu disse que ela tem espaço para armazenar 9 informações. Coloquei uma nova linha, salvei o meu programa. O que eu posso fazer? Eu já posso compilar para ver se não tem nenhum erro. A cada nova linha de código que eu acrescento, eu posso compilar e eu já vejo, tem um erro aqui. Qual é o erro aqui? Bom, o erro aqui é o seguinte, eu estou colocando esse 9 aqui no meio, e não é aqui que ele vai. Para criar um vetor, eu tenho que fazer assim. Vocês aprenderam comigo que assim é uma forma de inicializar um vetor com 9 elementos. Então vamos ver. Vamos salvar, está salvo o meu arquivo, e vamos compilar de novo. Seria o equivalente, essa telinha que eu estou usando, a ir lá no Dr. Java e clicar no botão compilar. Agora compilou. Por que eu sei que compilou? Porque não deu nenhum erro. O compilador é um programa, talvez um pouco invertido da ideia de programa que eu tenho. Eu estou acostumado a um programa que me dá uma resposta de sucesso quando tudo acontece bem. O compilador, ele não dá a resposta de sucesso. A ausência de uma resposta quer dizer sucesso. Quando dá errado, ele dá uma resposta dizendo, ó, deu errado aqui, tem um erro aqui, tem um erro ali. Que era o caso anteriormente. Ok? Agora, como vocês podem ver, posso até dar uns espaços aqui para vocês verem melhor, eu compilo e não tem erro nenhum, porque a inicialização do vetor está correta. Então, apesar de parecer muito simples, que é um vetor de 9 posições, eu já cometi um erro naquele momento, então eu tenho sempre estar com esse pé atrás quando eu estou desenvolvendo, principalmente porque eu estou aprendendo. A cada nova linha de código que eu colocar, eu vou calmamente salvar o meu código e compilar. E se possível, se eu conseguir, testar já se aquilo está funcionando. Agora, no caso, eu não consegui testar ainda, mas calma, eu vou chegar lá. Então, eu quero fazer a leitura do vetor, eu quero ler o vetor. Então, vamos usar então V, recebe, leia, next int. Depois a gente vai questionar se isso faz sentido. Eu quero mostrar o conteúdo do vetor. Então, eu vou mostrar o conteúdo do vetor V. Vamos ver se isso faz sentido. Não compila. Por que não compila, gente? Vamos pensar na resposta aqui que o compilador deu. O compilador tenta me ajudar, só que, claro, o compilador é um programa que funciona em inglês. Ele foi desenvolvido pensando nessa linguagem que é a linguagem da ciência, a linguagem da tecnologia, é o inglês. E eu tenho que me adaptar, pelo menos, a entender essas mensagens que o compilador me mostra. Então, o compilador está me mostrando ali, ó, incompatible types. Se vocês não sabem ler direitinho, vocês podem ler incompatible types. Tipos incompatíveis. O que quer dizer isso? Aí depois tem uma explicação. Int não pode ser convertido em int abre e fecha colchetes. Mas que diabo significa isso? Bom, se eu pensar um pouco, o que está acontecendo? Eu estou pedindo para o computador ler um elemento inteiro. Ok? E colocar esse elemento inteiro, esse valor, essa variável 1 inteiro, numa coleção V, que é uma coleção, como vocês podem ver aqui, de 9 elementos inteiros. Faz sentido, gente? Sinceramente, o computador consegue interpretar isso? A resposta é não. O computador precisa colocar um inteiro num espaço de memória suficiente, não mais nem menos, para armazenar um inteiro. E ele tem que conhecer esse espaço bem. Então, no caso aqui, para consertar esse erro, eu preciso estabelecer qual elemento do vetor, em qual elemento do vetor eu gostaria de escrever. No caso, eu vou usar os colchetes para indicar que eu quero escrever, por exemplo, esse inteiro lido do usuário na primeira posição do vetor, na posição 0. Então, agora eu vou salvar esse programa. Acabei de salvar, apertei aqui meu Ctrl S. Eu vou voltar para essa janelinha aqui, vou dar alguns espaços para vocês verem e vou chamar o compilador novamente. E eu vejo que meu programa agora compila. Por que ele compila corretamente? Por quê? Porque o compilador não mostra nenhuma mensagem de erro. Compilador silencioso, tudo está bem, o meu programa compilou corretamente, significa que ele respeita essa linguagem chamada Java. Agora a questão é a seguinte, se o meu programa compila, eu já poderia testar ele, então eu não preciso escrever um programa gigante para ir testando, eu posso já testar ele porque eu quero ver, bom, se o usuário digitou algo, e esse algo foi colocado na memória no vetor V, na posição 0 do vetor V, então, na hora de mostrar, ele deve mostrar corretamente, porque eu estou aqui pedindo para mostrar o valor, eu vou botar de V, e está usando, está buscando, estou pedindo para o computador buscar na memória aquela informação que está armazenada em V. Então, vamos executar.
Programa silencioso, respeitando aquilo que deveria acontecer, esperando a entrada do usuário. O usuário digita, por exemplo, 12. Caractere 1 seguido do caractere 2 e aperta Enter. Opa! O programa não está funcionando. Primeiro porque eu mudei aqui, olha só, esse programa não está coerente com o programa que eu tenho aqui. Por quê? Porque o valor de XE não era isso que era para aparecer. Era para aparecer o valor de VE. Eu mudei isso. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Eu esqueci de salvar e compilar. Então vou salvar de novo e vou compilar. Agora compilou de novo, eu vou executar. Vou digitar 12, que eu quero ver o mesmo teste, e vou obter, agora sim modificou, o valor de VE. Só que aí eu vejo esse negócio estranho aqui. Né? Esse treco. Eu vejo um treco ali. Por que eu vejo um treco ali? O que está acontecendo? Eu gostaria de ver o número 12 e eu vejo um treco. Será que isso faz sentido? Onde é que está o problema? Será que o valor que o usuário digitou não foi armazenado no vetor? Será que na hora de mostrar eu estou mostrando realmente o que eu quero? Pensem um pouco. O que vocês acham? Eu acredito que o problema esteja aqui. Tá? Por quê? Porque observando para cá, eu vejo o quê? Eu vejo o computador tendo que resolver a variável v como um vetor e mostrar isso para o usuário tal qual é um vetor. Um vetor não é um inteiro, é uma coleção de inteiros contíguos na memória. Consequentemente, ele não existe como um inteiro. Ele existe como um endereço onde tem vários inteiros vivendo juntos, agrupados. Para que eu estabeleça que eu quero aquele elemento do índice 0 que seja mostrado, eu vou usar v no índice 0 e vou estabelecer que eu quero que o computador mostre v do índice 0, usando os colchetes, como eu já usei anteriormente. Se eu escolher então essa construção, eu vou ter que recompilar, vou ter que salvar, salvei, vou ter que recompilar meu programa, ele compilou ok, ó, vou dar alguns espaços aqui, e vou executar meu programa, usando aquela linha que vocês já viram. Meu programa fica esperando a entrada do usuário, o usuário digitando então, eu vejo finalmente o resultado que eu esperava, o valor de V é 12. Mas aí eu penso assim, faz sentido essa mensagem que está vindo junto com a informação? O valor de V é 12? Não é o valor de V que é 12. V é um conjunto de 9 inteiros. O valor de V não é 12. O valor do elemento na posição 0 de V, esse sim é 12. Então eu vou consertar essa mensagem aqui, ok? Vou compilar de novo e vou executar novamente. E eu vejo então o valor de V, o índice 0 é 12. Ok, gente? Então agora vocês viram que apesar de parecer tão trivial a leitura de um elemento inteiro, quando eu coloquei esse vetor na jogada, esse conjunto de 9 inteiros, vocês tiveram já uma grande dificuldade na inicialização, na leitura do usuário e também em mostrar um só elemento do vetor. Ok? Ainda vai complicar mais quando eu tiver que mostrar, percorrer esse vetor, mostrar todos os elementos que nós veremos na sequência. Tá? Então vocês continuam trabalhando no vetor, apesar de ele ser uma coleção de inteiros, um elemento por vez. Não tem como fazer mágica, não tem como fazer a leitura de todos os elementos num comando só, a escrita, mostrar todos os elementos num comando só. Eu vou ter que pensar então em artifícios com o que eu já conheço, com laço de repetição, com o uso de variáveis, para que o computador faça então essas funções de, digamos assim, preencher o vetor e também a função de mostrar o vetor, que é a letra A, né? A letra B também um pouco desse exercício 1. Então, olhando para a letra A, então preencher o vetor lendo a entrada do usuário, apenas valores maiores que 0. Como é que a gente poderia fazer? Vamos pensar assim, um valor inteiro. Como é que eu faço para mostrar um valor inteiro e ter certeza que ele é maior que 0? Bom, eu posso fazer aquela técnica de fazer um while aqui, onde eu vou ver se esse valor que o cara digitou, onde é que está o valor que o cara digitou? Bom, está na variável vetor, está nesse V, mas é esse V no índice 0. Então, enquanto que o usuário digitou for menor que 0, ou seja, enquanto for o que eu não gostaria, né, eu quero que os números sejam maiores que 0, então enquanto ele for menor ou igual, né, se ele for igual a 0 também não quero, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para o usuário digitar de novo, e aí eu posso até colocar uma mensagem de erro. Outro detalhe que eu posso acrescentar no meu programa é impedir, né, que aquela mensagem que o
computador espere o usuário digitar, sem mostrar muito para ele a informação de que ele está esperando. Então eu poderia fazer assim, ó, botar uma mensagem, digite um valor, e eu não quero nova linha, eu quero que fique ali naquela mesma linha. Então eu vou usar um print, sem print ln, para ficar na mesma linha. Tá? Essa mensagem poderia igualmente acontecer lá no início, antes da primeira leitura. Só deixa eu organizar aqui, né? Digite um valor para o usuário ficar. Tá? Então eu vou salvar esse programa, vou botar um comentário para me lembrar do que faz essa parte, faz a leitura de um valor digitado pelo usuário e coloca este valor na posição 0, 0 do vetor. V. V é o nome da variável que eu tenho ali para o meu vetor. Tudo bem? Então agora vamos salvar esse código, vamos recompilar ele. Vamos executar esse código. Eu tenho que digitar um valor. Opa, vou digitar -1. Erro. Tem que ser maior que 0. Por que deu erro? Porque V na posição 0 é uma variável inteira que está armazenando -1. É menor ou igual a 0. Consequentemente, ele entra no laço de repetição, mostra erro. Tem que ser maior que 0. Digite um valor e fica parado novamente. O computador para esperando que o usuário digite um valor. Então, se o usuário digitar 0, ele vai repetir uma nova vez. Por quê? Porque essa condição vai ser verdadeira. Se o usuário digitar, por exemplo, 12, que é um valor positivo, ele vai sair e vai mostrar o valor colocado no índice ali, 0 é 12. Tá, agora vocês devem estar um pouco entediados, pensando assim, tá, professor, mas não é exatamente isso que eu preciso. Eu preciso ler todos os elementos do vetor como está a letra A. Preencher o vetor lendo a entrada do usuário. Tem que ler todos os elementos. Aí o senhor está só lendo a posição 0, só colocando no índice 0. Isso é pouco, eu preciso fazer mais. Ok? Vamos pensar então. Se eu fiz para a posição 0 do vetor, como é que eu faria para a posição, por exemplo, a posição 1? Bom, depois que eu li a posição 0, eu poderia vir para cá e repetir tudo isso. Porque tudo isso está lendo a posição 0, como está escrito aqui no comentário. Então eu poderia fazer tudo isso, só que modificando o 0 por 1. Ó, em vez de usar na entrada que eu quero a posição 0, eu vou dizer que eu quero a posição 1. Enquanto a posição 1 for menor ou igual a 0, porque é essa posição que eu li do usuário, agora é essa posição, esse elemento do vetor que eu quero comparar se ele é menor que 0, eu vou dizer que tem um erro e vou pedir para digitar de novo e colocar esse valor em 1, porque é naquela posição que eu quero modificar agora, e na hora de mostrar para ver se deu tudo certo, eu vou colocar também na posição 1. Tá? Isso vai funcionar, vai fazer a leitura de 2 elementos do vetor, ok? 2 elementos do vetor é tranquilo, mas eu tenho que fazer isso para 9. Tá? Vamos só conferir se esse programa está funcionando. Então eu vou compilar ele. Compilou, vou executar. Coloco 12. 12 vai para a posição 0, né? Eu tirei aqui sem querer. Posso colocar de novo. Tá? Mas não vai mudar agora, tem que recompilar, depois eu vejo. Posso colocar 13. Então eu realmente consegui colocar 2 valores, um na posição 0 e um na posição 1. Só para completar, salvando aqui, executando novamente, né, depois de recompilar, eu tenho 12 na posição 0 e 13 na posição 1. Ok, agora eu quero que vocês observem o seguinte, ó, olhando para cá, tá? Vocês têm essa porção de código aqui, tá? Fazendo um jogo dos 7 erros dessa porção que está em azul, com a porção que não está em azul, a porção que está em branco. Qual é a diferença que vocês veem ali? Não é só o índice do vetor que mudou, em vez de 0 virou 1. Olhem só. V de 1. Olhando para essa linha aqui, V de 0. Olhando para a linha de baixo, V de 0. Olhando para essa linha aqui, V de 1. Opa, peraí, então quer dizer que o que mudou, a única ideia que mudou desse de cima aqui, ó, toda essa porção de código para aquela de baixo, foi o índice do vetor, que mudou de 0 para 1. Mas peraí, se está só mudando um valor inteiro, que está sendo modificado de 0 até o tamanho do vetor, menos 1, né, porque o último índice do vetor de 9 elementos é o índice 8, o primeiro índice é o índice 0.
Eu não poderia usar uma variável para isso dentro de um outro laço de repetição? Sim, poderia. E é muito fácil de fazer. Eu vou fazer com vocês aqui para mostrar direitinho a resolução. Então, como é que eu poderia fazer? Bom, eu vou fazer uma variável que eu vou chamar de contador. Eu vou aproveitar dessa variável x que eu não estou usando mais. Tá? Essa variável contador, ela tem que começar em 0. Contador recebe 0. Enquanto esse contador for menor que 9, não é menor ou igual, por quê? Porque o último elemento de um vetor de 9 posições é o índice 8. Ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente ler um elemento e colocar esse elemento na posição conte do vetor. Então, na primeira vez vai ser a posição 0. Se esse elemento não for menor ou igual a 0, ele vai ter que ficar num laço de repetição interno, repetindo o que o usuário digite até que o valor que o usuário digitou realmente for um número positivo. E depois vai mostrar se esse valor digitado pelo usuário é o valor correto. A única pegadinha talvez esteja aqui. Bom, eu não posso usar 0 aqui, não posso usar a letra 0 aqui. Então, que letra eu vou botar? Bom, eu vou pedir para ele resolver e colocar aqui um número que vai estar armazenado na variável conte. E assim eu vou ter a impressão direitinho. Vamos ver então. Se eu compilar esse programa e executar, eu vou ter que digitar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele não para. Por que não para esse programa? Por que deu problema nesse programa? Vamos pensar junto. Qual é o problema aqui? Por que não para? Primeiro, por que ele está mostrando sempre V na posição 0, quando na verdade V deveria ser conte? Será que ele está buscando a informação num lugar diferente da memória de conte? Não, eu conheço como isso funciona. Se eu coloquei a variável conte aqui, o computador está buscando essa variável conte. Tá, então se a possibilidade não é a variável conte ter sido, digamos assim, mal localizada na memória, a outra possibilidade seria a variável conte não ter alterado seu estado e ficado sempre em 0. Parece possível isso? Sim, é possível. Percebam, a variável conte ela efetivamente é inicializada com 0. Porém, quando é que ela está sendo incrementada de 1? Nunca. Eu tenho que colocar o conte, recebe, conte, mais 1. Para justamente a variável conte alterar seu estado até para que um dia essa condição do meu while seja falsa, porque conte vai efetivamente ser um dia maior ou igual a 9, e daí o computador vai sair desse lado de repetição. Então vamos compilar de novo esse programa, nenhum erro aconteceu, e vamos executar. Agora vamos ver, 1, 2, 3, eu estou vendo já que o valor de V está mudando, porque não é mais o valor de V 0, é o valor de V1, é o valor de V2, ele está mudando. Vamos continuar. 4, 5, 6, 7, 8 e o último, 9, que eu comecei em 1, efetivamente o programa acaba. Então, efetivamente eu estou fazendo já o resultado esperado aqui pelo exercício A, que é preencher o vetor lendo a entrada do usuário, ok? Tá tranquilo já essa primeira parte do exercício.